Bom, primeiramente, gostaria de agradecer ao Tico Monteiro pela oportunidade de poder compartilhar um trabalho que nós desenvolvemos aí praticamente nos últimos 3 anos. É um grande prazer aí estar tendo essa oportunidade de mostrar vários resultados que nós alcançamos. Então, eu estava compartilhando com o Tico mais cedo, para nós profissionais, é sempre uma honra poder compartilhar resultados com profissionais do segmento e poder juntos crescer aí no nosso conhecimento. Eu vou falar um pouquinho da nossa certificação e também trazendo uma abordagem ao contexto que nós vivemos hoje da pandemia Covid-19. Bom, antes de entrar propriamente na certificação, gostaria de falar um pouquinho do Banco do Brasil, para vocês terem ideia do porte, né? O data center que nós certificamos é o data center principal, que é o coração do Banco do Brasil. Ele fica aqui em Brasília. É um data center que tem aí um prédio de 11 mil metros quadrados. Nós certificamos mais de 5 mil ativos dentro desse complexo. Ele possui aí toda uma infraestrutura especial, nós chamamos de categorias tiers, que tem uma instalação especial com vários níveis de redundância, todo automatizado. Tem usinas de geração de 18,75 MVA, né? Isso equivale aí, para quem não tem noção da potência, dá para alimentar 68 mil residências com a energia que nós temos aqui de backup, né? O data hall, a área onde ficam os servidores, é uma área de quase 3 mil metros quadrados, e somente de no-breaks nós temos aí 8 MVA de potência para sustentar toda a operação aí do Banco do Brasil. Então, nós temos a Babcock, ela tem uma equipe 24/7, 365 dias por ano, operando esse site de forma ininterrupta. Aqui só mais uma foto para vocês, para quem não conhece data centers por dentro. Esse aqui é um dos ambientes que nós temos, com corredores confinados, onde estão aí toda a parte de processamento do Banco do Brasil. Como o Tico falou, hoje nós operamos 9 data centers ao longo do país, né, em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Paraná, Brasília, e esse aqui é o principal. Quanto custa a disponibilidade de um data center desse? Se um data center do Banco do Brasil parar hoje, ele não tem um impacto somente para o Banco do Brasil, que já seria algo bastante relevante. Mas ele para toda a economia do país, porque hoje todas as transferências TED, DOC, interbancárias, o Banco do Brasil faz um colocation com o Banco Central, né? Então, existe uma pesquisa que foi feita aí pela Ponemon Institute, dizendo que o custo médio de downtime de um data center por minuto é $9 mil. Então, por hora, daria aproximadamente $500 mil a parada, o custo de parada. É lógico que depende muito do porte, do tipo de negócio. Nessa pesquisa que foi feita, tinha casos de até $14 mil o minuto. Em 2016, nós iniciamos um novo ciclo contratual, né, e onde o cliente nos desafiou a fazermos a certificação ISO 55001. A Babcock, no mundo, ela tinha uma série de certificações já na ISO 55001, mas no Brasil seria a nossa primeira. Só que nós tivemos, além do desafio de certificar, o pedido do cliente que isso fosse feito em 1 ano. Então, para nós, foi bastante desafiador, porque naquele primeiro momento, nós tínhamos pouco conhecimento sobre a norma, né? Nós não tínhamos ninguém no nosso time que tivesse vivenciado, e para nós tinha assim, tinha uma expectativa de que, um feeling de que 1 ano era muito pouco, né? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do certificar em 1 ano mais adiante.
Quando nós começamos a estudar a certificação, e nós já tínhamos até então, nós tínhamos apenas a certificação 9001, já de alguns anos, então nós tínhamos já a cultura de norma, né, uma cultura de padrão, e nós sentimos a necessidade de, antes de desenvolver um sistema de gestão de ativos, nós sentimos a necessidade de desenvolver um planejamento estratégico, um modelo que nos organizasse primeiro, para que nós pudéssemos avançar dentro de um modelo de sistema de gestão de ativos. Nesse momento, nós dividimos toda a nossa operação em 9 áreas, na área de gestão, operação, manutenção, suprimentos, riscos, projetos de obras, saúde, segurança, processos e pessoas. Dessas áreas, nós definimos aqui nesse planejamento quais seriam as ferramentas, metodologias para que cada uma dessas áreas pudesse atingir os seus objetivos. Vinculamos a nossa missão, que nada mais era o escopo contratual, e a síntese da nossa missão era esses 5 itens na lateral direita aqui, que era preservar a ambiência, a disponibilidade das instalações, a confiabilidade dos equipamentos, a satisfação do cliente e gestão de custos. Tá? E, como um bom planejamento estratégico, é importante também definir princípios, né? Então, além dos princípios que nós chamamos de BIM-Babcock, que está relacionado muito à questão comportamental, relacionamento com o cliente, confiança, nós colocamos mais 2 princípios, que era a questão da resiliência emocional, no ambiente de missão crítica como o data center, você precisa ter pessoas que têm resiliência emocional, e também é uma questão de postura alerta, né? O profissional, quando ele coloca o pé dentro do nosso site, ele tem que estar em postura alerta o tempo todo, porque qualquer sinal ali pode estar com os 5 sentidos ligados, né? Às vezes um cheiro, um ruído, alguma coisa diferente. É lógico que nós temos todo o sistema automatizado, mas nas rondas sempre acontece de detectar uma situação ou outra que podem vir a trazer algum risco para a operação da instalação. Então, nós usamos como na nossa metodologia de planejamento estratégico o modelo do Hoshinkanri da Toyota, que a gente entendeu que era um modelo interessante mais para controle operacional, que a estratégia não ficasse somente na linha de direção. E desde então nós temos aí estruturado todas as nossas ações dentro desse planejamento. Então, a ISO 55001, ela entra não somente na parte de manutenção, mas ela também acaba trazendo benefícios para suprimentos, análise de riscos, na gestão como um todo. Então, nós, inicialmente, quando nós começamos a pensar em sistema de gestão de ativos, na estratégia ela estava vinculada à manutenção. Depois nós vimos que os conceitos ele abrangiam muito mais áreas do que manutenção. Um modelo interessante que eu gosto de compartilhar é esse modelo que nós tivemos ao longo do desenvolvimento contínuo. Nós tivemos um insight falando do ciclo de vida útil do ativo, no nosso caso do data center. Nós percebemos que, na verdade, no nosso contexto, não havia somente um ciclo de vida útil, mas 3 ciclos que aconteciam ali simultaneamente. Nesses 3 ciclos, nós fizemos uma analogia com o relógio analógico, aonde o ponteiro dos segundos, vou ver se eu consigo com o mouse aqui, o ponteiro dos segundos, ele está relacionado ao dia a dia da operação, né? Então, operação, manutenção e análise de desempenho, uma janela de tempo no máximo mensal. Então, é onde acontece a maioria das coisas, né? A análise de desempenho nossa é feita numa reunião gerencial mensal, onde nós apresentamos em torno de 140 indicadores da operação. Então, o dia a dia é sempre muito intenso e nós temos aqui o relógio dos segundos apontando a evolução desse processo. Ao longo da vida útil do data center, existem uma série de melhorias que são necessárias serem feitas, como, por exemplo, um retrofit de um banco de baterias, de uma UPS, né? Então, tem uma série de equipamentos que você tem que fazer um overhaul. Então, nós monitoramos intervenções a cada 5 anos, 10 anos, com ciclos maiores. E, eventualmente,
olhando no futuro, até usando o ponteiro do relógio, até a necessidade de um novo data center, onde nós avaliamos a questão de gestão de capacidade, pode esgotar, por exemplo, o espaço físico da data hall para crescimento de nova instalação de novos servidores, ou até mesmo o consumo de energia ou até de refrigeração. Então, o tempo todo, pode se apontar a necessidade da construção de um novo data center, seja por depreciação do site ou até mesmo por esgotamento de capacidade. É feita análise crítica uma vez ao ano. Tudo isso é suportado pelo SAMP, com um planejamento estratégico de gestão de ativos, que é uma das peças fundamentais da ISO 55001, e é feito a partir dessas análises, se definido a necessidade, se definiu a necessidade, se especifica, adquire, instala, comissiona e volta para o ciclo. Tudo isso suportado por suprimentos, pessoas, saúde, segurança e meio ambiente, processos de risco. Então, uma explicação rápida da modelagem que nós fizemos para ilustrar todo o ciclo de vida útil dos ativos que nós administramos. Uma outra modelagem que nós fizemos foi usando essa estrutura, representando o data center, mas agora com viés de LCC, Life Cycle Cost, aonde nós dividimos o ambiente do data center em camadas. O banco estabeleceu como meta que o data center deveria operar minimamente 25 anos, ou seja, 300 meses. Então, o plano de manutenção nosso não é um plano de manutenção clássico com uma visão de 1 ano. O nosso plano de manutenção é para 25 anos. Esse é um dos grandes ganhos, porque nos permite ter uma visão de longo prazo. Nós temos um plano diretor de investimentos, onde nós apontamos minimamente a cada 3 anos à frente para o cliente fazer um plano plurianual de investimentos, de forma que ele não tenha ali aquela correria de buscar recursos e poder ali se comprometer em algum prazo, e aí, a partir de cada grupo de ativos estratégicos, como eu coloquei aqui, banco de baterias, UPS, PD e UPDR são os painéis de distribuição dentro da telemática, painéis de energia, geradores, subestação. Então, aqui estão alguns, foi estabelecido, foi identificado, melhor dizendo, no fabricante, quantos meses, qual a vida útil, o end of life de cada um desses ativos. E a partir dessa informação, nós fizemos um planejamento. E a partir desse planejamento de 25 anos, nós percebemos que, por exemplo, em alguns casos, nós poderíamos fazer um reduction life ou um extension life, ou seja, no caso aqui, por exemplo, dos painéis, não faria sentido a gente trocar os painéis aqui no final aqui dos últimos 5 anos, tendo em vista que o painel, o fabricante do conjunto de componentes seria 10 anos, Então, nós decidimos fazer um extension life de cada painel desse, para que, aplicando algumas técnicas preditivas, alguns monitoramentos, para que evitasse um terceiro investimento que não pudesse chegar ao fim do planejamento todo. Então, para cada camada dessa, foi feita uma tratativa que somente nessa avaliação aqui, nós economizamos aí uma série alguns milhões aí de investimento. Uma outra modelagem importante que foi feito e como base dessa sistema de gestão de ativos é a classificação do padrão classe mundial. Ela é fundamental para que a gente possa direcionar os recursos, as energias para os ativos corretos, Então, com viés aí até de manutenção centrada em confiabilidade. Nós desenvolvemos a partir de outros métodos, o nosso próprio critério, onde a classificação ela se estabelece por quatro critérios de segurança, aqui muita questão de segurança ambiental, níveis de redundância, confiabilidade e manutenabilidade,
Então, a partir de uma série de critérios, eu não vou ler aqui, essa apresentação depois eu vou disponibilizar para o Tico, para poder compartilhar com vocês, mas a partir desses critérios, a gente submete os ativos e ele é classificado ao final dessa análise, e a partir de então nós definimos as estratégias de manutenção, né? Eu creio que todos aí devam ter um conhecimento, mas os ativos classe A, a gente emprega todas as melhores práticas mundiais de manutenção, e os ativos classe C, normalmente a gente faz intervenção anual, uma manutenção muito básica, né? A gente praticamente deixa quebrar mesmo para direcionar os recursos para onde faz sentido, né? E os ativos classe B, no nosso caso, se houver falha, no máximo perderíamos uma redundância, não traria risco para o negócio. Quando nós começamos a fazer o nosso desenvolvimento, nós analisamos em que estágio de maturidade da manutenção que nós estávamos. Então, nós estávamos entre uma estrutura de PCM, engenharia da manutenção. Hoje nós estamos caminhando fortemente já para um RCM, que é o nosso grande target, e já temos colhido vários resultados da questão do RCM. Então, uma primeira dica aqui é saber aonde você está, para poder você definir um alvo, né, para o futuro. Aqui um modelo de alguns indicadores, todos os nossos ativos são monitorados, nós temos indicadores de MTBF, MTTR e disponibilidade. Para a família, nós trabalhamos com famílias de ativos, né? Nós não atuamos ainda a nível de componente, nós entendemos que, por o nosso tipo de negócio, já tem sido suficiente trabalhar com o ativo como um todo, então aqui somente um exemplo. Mensalmente, nós apresentamos, dentro daquelas 9 áreas estratégicas que foram demonstradas, nós apresentamos mais de 140 indicadores. Então, todas as áreas têm os indicadores que são avaliados. Normalmente, as nossas auditorias são feitas aí pelos consultores externos, eles usam, grande parte das perguntas dos auditores são respondidas nesse relatório mensal. Então, é um documento muito importante para nós, que avalia aí toda a eficácia, traz as evidências aí do nosso sistema de gestão de ativos. Nós, dentro da 55.001, nós temos 4 grandes objetivos, que é diminuição de custo, mitigação de riscos, mapeamento de oportunidades e ganho de performance. Então, tudo que nós fazemos, nós tentamos olhar aí por esses 4 âmbitos. Então, Fabiano, o que foi feito? Como é que foi? Uma das perguntas aí até que eu recebi preliminarmente, como é que vocês conseguiram atingir essa certificação, em tese, em tão pouco tempo em relação até ao mercado? Nós temos visto aí que, em média, uma certificação 55.001 tem ficado em torno aí de 4, às vezes até 5 anos para atingir a certificação, e nós conseguimos essa certificação em menos tempo, vou dizer um pouquinho mais adiante. Então, primeira coisa, nós, como eu falei, nós buscamos um treinamento especialista em manutenção. Embora nós sejamos uma empresa de manutenção e há muitos anos, nós fomos buscar um profissional que nos ajudasse a fazer um gap analysis, porque nós entendimos que nós precisamos avaliar se nós estávamos maduros o suficiente no critério de manutenção antes de entrar numa certificação. Isso foi uma das decisões mais acertadas que nós tivemos. Por quê? Porque nós temos visto que muitas vezes tem certificações que ocorrem, mas é uma certificação mais processual e não consegue depois ter os ganhos e os benefícios que a norma propõe. Então, nós fizemos um gap analysis até para alinhar, nós temos engenheiros de diversos níveis e escolas. Então, foi um alinhamento bastante importante. Nós contratamos, à época, o professor Loival Tavares, um dos maiores especialistas do mercado, para fazer esse balizamento conosco.
Então, fizemos o gap análise, a engenharia da manutenção, percebemos que tínhamos lacunas, sim, tínhamos coisas a serem ajustadas, inclusive a nossa estrutura. A nossa estrutura, ela tinha ela tinha um padrão industrial, né, onde os data centers, eles vieram da cultura de manutenção predial. E a manutenção predial, ela tem profissionais generalistas, né, os profissionais, o encarregado, ele executa, ele programa, ele planeja, ele acaba fazendo de tudo um pouquinho, mas ele não é especialista em nada. Então, nós percebemos que havia uma necessidade de nos organizar a área da nossa manutenção para ter uma equipe ali de planejamento dedicado, para ter uma equipe que pudesse programar, outra equipe que pudesse fazer a análise das informações e dos indicadores que estão sendo tratados. Organizamos, tem uma área de supply chain, porque até então nós tínhamos uma estrutura muito mais de almoxarifado do que de cadeia de suprimentos. Então, tudo isso foi remodelado, foi feito um aditivo ao cliente. Nós demonstramos para o cliente que a nossa estrutura, o time que nós tínhamos, não era compatível para alcançar a atingir a norma. Então, foi um grande desafio inicial para que a gente pudesse avançar. O cliente se sensibilizou, entendeu e investiu. A partir desse momento, como eu mostrei lá na frente, foi feito o planejamento estratégico, desse entendimento, melhor dizendo. Fizemos um roadmap do piloto. Lá no início, eu falei para vocês que o cliente tinha colocado como meta a gente certificar em 1 ano. E eu não consegui dizer para ele nem que sim, nem que não. Né? E no mercado, a gente tinha poucas empresas para fazer benchmark. E em data center nós não tínhamos nenhum que pudesse fazer benchmark, trocar essa experiência e avaliar realmente na prática. E discutindo bastante entre o time, nós tivemos o insight de aplicar a técnica de prototipagem, né? Onde nós escolhemos um ambiente, a central de água gelada, que é multi-especialidades, né? Tinha todos os sistemas elétricos, eletrônicos, automação, mecânica, uma diversidade de ativos bastante grande. E nós escolhemos, ao invés de sair aplicando o sistema de gestão de ativo em toda a planta, nós escolhemos esse ambiente e falamos para o cliente o seguinte: banco, ao invés de certificar em 1 ano, eu vou certificar em 3 meses. Aí ele falou: opa, se é em 3 meses, ficou melhor ainda, como que você vai fazer isso? Eu falei: na verdade, o que nós vamos fazer, nós vamos construir, nós vamos vivenciar a norma intensamente em 3 meses. Então, tudo que nós aprendemos aí do processo da certificação, nós vamos aplicar no ambiente e, ao final de 3 meses, você valida para mim se é isso que você espera. Então, havia uma ansiedade do cliente para mostrar o resultado, para mostrar o valor do processo. Então, nós tivemos esse insight que agregou muito valor, nós vivenciamos intensamente, e ao final de 3 meses eu tinha métricas, eu tinha informações, eu tinha já uma experiência mínima, e o cliente viu como ficaria o site dele todo. E a partir das métricas, ao invés de certificar em 3 meses, ele me concedeu, nós calculamos, um prazo de 2 anos. Então, 1 ano ele falou: não, é razoável, né, fazer em 2 anos, até para os recursos que nós tínhamos. Certificar em menos tempo, eu precisava de mais gente, e nós vimos que não havia necessidade de fazer isso. Então, esse foi um grande insight que nós fizemos, importante. Aí, somente aqui que nós trouxemos uma consultoria especialista em ISO 55001, treinamos toda a equipe envolvida, a consultoria começou a analisar todo o nosso processo, e aí nós enfrentamos mais um grande desafio, que é as certificadoras no Brasil, elas não tinham ainda o entendimento que uma empresa prestadora de serviços que não possui um único ativo poderia ser certificada em sistema de gestão de ativo. E até então, as empresas que haviam certificado eram donas dos ativos. E no nosso caso, nós não tínhamos um único ativo, nós éramos gerenciadoras, nós éramos uma empresa que gerenciava, operava, fazia manutenção dos ativos. Como nós tínhamos essa informação na Europa, né, da sede da nossa empresa, nós fizemos um trabalho bastante grande com a certificadora, e a partir dessa demonstração, nós conseguimos convencer que sim,
nós poderíamos ser certificados sem ter um único ativo. Bom, então em 2018, nós, após 2 anos e meio da primeira reunião, nós alcançamos a nossa certificação, nossa primeira certificação. Nós já passamos pela manutenção em 2019 e estamos indo pela segundo processo de manutenção agora em novembro, no final de outubro, novembro, nós estamos aqui agora já passando para o segundo processo. Então, a nossa certificação já tem praticamente 3 anos aí em operação. Aqui eu compartilho com vocês alguns resultados. Em 2018, né, ao final de um ano e durante a certificação, nós já tínhamos conseguido reduzir em 58% os eventos de indisponibilidade. Que indisponibilidades são essas? São disponibilidade de ativos, não do site, não do negócio. Então, todo e qualquer evento que gere uma indisponibilidade dos ativos, eles eram mapeados. Então, ao longo dos anos, ali nós numerando, em 2018 nós reduzimos 58% desse volume de indisponibilidade dos ativos. Os ativos classe A, nós tivemos 100% de disponibilidade. É lógico, o nível de satisfação dos usuários é 100%, e conseguimos, aplicando dentro as técnicas ali no nosso estoque, nós reduzimos o volume de estoque de em torno de 10 milhões para 3,6 milhões aí de reais em estoque, e foi um desafio bastante interessante e garantindo a confiabilidade, a segurança que o banco havia nos pedido. E uma das coisas bem bacana que a gente ouviu do auditor na certificação é que nós já estávamos, quando fomos certificados, há mais de 2 anos sem nenhuma manutenção corretiva no ativo classe A. Então, ele falou, quando ele viu isso, ele falou, olha, aqui vocês provaram para nós que o sistema de gestão de ativo de vocês funciona. Quando nós vimos que tem baixo volume de corretivas, principalmente nos ativos classe A, nós não tínhamos nenhum nos últimos 2 anos, tudo dentro com as aplicações das melhores técnicas de manutenção. Em 2019, nós conseguimos reduzir mais 28% dos eventos de disponibilidades em ativo. E conseguimos também reduzir 45% de HH, intervenções de manutenção aplicando o RCM. Isso aqui gerou uma economia para o cliente de em torno de 3 milhões de reais, que é onde o cliente falou, olha, eu não quero esse recurso para mim, eu quero reinvestir no contrato. E aí foi contratado alguns serviços, algumas demandas que estavam represadas, o recurso foi reinvestido, né? Reduzimos 58% nas ordens de serviço. Aqui nós atingimos os 100% dos ativos, todos cadastrados, importante para quem não tem o entendimento da diferença entre cadastramento e inventário, né? Então, o cadastramento é algo mais profundo. Nós, em média, conseguimos cadastrar no máximo 4 ativos por dia com um planejador, né? Então, o cadastramento ele vai a nível de até 7 níveis de detalhamento, até spare parts. Não é inventariar. Inventariar você faz muito rápido do cadastrar dentro do sistema. Mas o nível de cadastrar mesmo, de trazer informações que vai depois te permitir gerenciar. Um outro resultado bastante relevante aqui foi que nós atingimos em 2009 5,5% de manutenção corretiva no site. O benchmark de mercado é 10%. Então, a gente conseguiu atingir um nível de corretiva muito baixo, inclusive ao ponto do banco falar, opa, se a gente está tendo um indicador muito baixo, significa que a gente está investindo bastante, vamos começar a tirar recursos, movimentar recursos, né? Então, por exemplo, nós tínhamos escolhido algumas famílias classe C para não fazer manutenção preventiva mais, né? Tipo assim, deixa quebrar, mas embora o sistema estava tão bem manutenido que as quebras não vieram, né? E a gente só economizou o recurso. E depois começamos a abrir mão, realmente, fazer um movimento inverso, né? O resultado ficou tão bom que não precisamos ter, significa que a gente está investindo muito, vamos fazer o movimento inverso.
E disponibilidade inerente dos ativos, nós atingimos 4 noves no sistema classe A. E aí chegou 2020, né? 2020, o fatídico 2020, e agora, né? Veio o Covid, né? E quando veio o Covid, nós com um sistema de gestão bem estruturado, bem organizado, nós detectamos que nós tínhamos algumas missões, né? A primeira missão foi que nós colocamos para nós que nós tínhamos que preservar a vida, né? Era tudo muito desconhecido e o primeiro objetivo era a preservação da vida. O segundo objetivo era manter a disponibilidade do data center, ou seja, cumprir a nossa missão. Como nós tínhamos um planejamento muito claro, as pessoas estavam sensibilizadas, o banco não podia parar, né? Então, imagine no meio de uma pandemia, toda a parte de igual nós estamos agora trabalhando, né? Usando aqui a interface do Zoom. Se para os data centers, os clouds, essa interface de comunicação pararia, as comunicações parariam, a parte de e-commerce pararia, né? Então, o nosso trabalho era manter tudo isso funcionando digital, era muito importante, independente se tivéssemos até uma terceira guerra mundial, nós tínhamos que estar garantindo a nossa missão no contrato. E depois de estabilizado, que nós passamos a pensar também com a missão a garantir a sustentabilidade do negócio. Muitas empresas quebraram, né, nós sabemos disso, e nós tínhamos ali como uma terceira missão nossa que o nosso negócio não viesse à quebra ao longo desse envolvimento. E aí eu trago aqui a visão de gestão de riscos. Na construção desse processo de sistema de gestão de ativos, nós também temos todo um planejamento para respostas a riscos, né? Nós não tínhamos o cenário de risco vírus, né? Isso não era algo esperado, mas nós tínhamos já mapeado uma série de cenários que poderia trazer indisponibilidade no nosso negócio, tipo greve, uma falha de fornecimento de energia mais prolongado, um desabastecimento de água. Então, todos esses cenários estavam monitorados e tudo isso já estruturado dentro de um padrão da ISO 31000 de gestão de riscos, onde nós tínhamos lá ali métodos e processos para fazer prevenção, mapeamento dos riscos, o plano de contingência, de continuidade de negócio já estava nós já aplicamos isso há anos, e isso nós só criamos um novo cenário, contextualizamos. A resposta, né, diante de uma crise, a questão de comunicação, o atendimento emergencial, os cenários, o plano de mobilização operacional, ou seja, uma pré-crise, como que a minha equipe se mobiliza, como é que a gente atende muito rápido. E eu falo muito para nós aqui, trabalhamos com missão crítica, que não pode haver falhas, não basta saber fazer, tem que saber fazer e no tempo certo. Ou seja, que nem um corredor. Não basta você conseguir correr 100 metros, você tem que correr abaixo dos 10 segundos. Então, às vezes, você tem 5, 10 minutos para resolver a crise. Então, não adianta você, se eu tivesse mais 1 minuto, eu resolveria. Não, já caiu o seu data center, já parou o seu gerador, o seu PS, a bateria já descarregou. Então, não basta saber fazer. Então, os nossos profissionais são altamente condicionados tecnicamente. Eles são treinados quase à exaustão, de maneira que, diante da crise, ele simplesmente execute. Ele não pensa muito, ele simplesmente vai e faz o que tem que ser feito num prazo muito curto. E o tratamento, diante da crise, nós temos o plano diretor de investimentos, onde a gente mapeia fragilidades e ficam priorizadas as demandas. E o plano anual de treinamentos, onde já temos mais de 1.000 treinamentos estruturados para garantir esse condicionamento técnico que eu fiz. Então, tudo isso é simulado ao longo do ano, gerado registros para manter todo mundo na condição. Nós, ao longo aí desses últimos 5 anos, nós avaliamos toda e qualquer atividade que ocorre no site. Ela passa uma avaliação de riscos, nós temos um comitê de riscos, e ao longo aí, no início da pandemia, nós estávamos terminando de criar um sistema de gerenciamento de risco automatizado. Isso também favoreceu, porque hoje nós fazemos o comitê de risco que acontecia presencial, hoje ele acontece remoto, numa ferramenta que foi desenvolvida dentro do nosso laboratório de inovação, que é um software as a service, que monitora, onde nós entramos todas as demandas, avaliamos o risco,
o risco de fazer e o risco de não fazer. Então, aplicamos as metodologias e compatibiliza as demandas dentro desse sistema. Ou seja, às vezes você tem duas atividades de baixo risco, só que quando elas acontecem de maneira simultânea, ela pode se tornar uma tarefa de médio risco. O Banco do Brasil está há 9 anos já sem nenhuma indisponibilidade. Para vocês terem uma ideia do quão importante esse resultado, nos últimos 2 anos, empresas como Google, Facebook, Amazon, IBM, quer dizer, grandes empresas que investem muito, que têm seus mega data centers, que têm tecnologia, todos esses caíram. Todos esses no Brasil, trazendo para a questão de bancos, também nos últimos 3 anos, todos os bancos caíram. Nós já estamos há 9 anos aí sem disponibilidade e nós atribuímos grande parte a essa nossa maturidade em gerenciamento de riscos das tarefas. E já indo para o final, nós temos então o sistema de gestão de ativos. Hoje nós temos um sistema de gestão integrado. Nós, além da ISPO 55001, nós temos a 45001 Saúde e Segurança do Trabalho. Temos também a 9001, temos 3 certificações e estamos finalizando uma 4ª agora, que é do segmento, quanto a topologia do site e a sustentabilidade operacional quanto a processos. Então, tudo isso nos ajudou muito no enfrentamento ao Covid. Em 11 de março, nós tivemos a Organização Mundial da Saúde anunciando a pandemia. Dia 18 de março, nós já tínhamos o PCN adaptado e implantado, inclusive todos os nossos pares de mercado, enquanto ainda eles estavam começando a reagir, nós já estávamos com a equipe já toda mapeada, já desmobilizado, grande parte em home office. O banco utilizou o nosso PCN para até definir as próprias estratégias dele de afastamento. Então, nós fomos muito rápidos, tanto na saída como no retorno. Nós retornamos com 80 dias. Com 80 dias, eu estava com quase toda a equipe de volta. Com muita gente falando, será que é arriscado? Então, nós entendemos que... Lembra que a minha terceira missão era garantir sustentabilidade do negócio? Se eu não voltasse com 80 dias, eu teria muitas demissões. Elas já estavam... Então, aquele momento que a decisão do gestor, assim, você fica entre a cruz e a espada, de tentar preservar, mas também manter o negócio. E nós avaliamos que todas as ações de prevenção nós estávamos implantados, já havia uma mudança de mindset, uma cultura nova já em curso, e sim, havia possibilidade. Então, eu fiz questão de eu também ir no primeiro dia, retomar com a equipe, orientar. Então, isso foi uma das coisas bem importantes, que a gente ficou bastante feliz de ter tomado a decisão bastante rápida em sair e bastante rápida em voltar. E finalizando, quais os resultados aqui dentro do viés Covid-19? Nós não tivemos nenhuma disponibilidade gerada, independente do Covid, nós continuamos a entregar a disponibilidade que o banco espera. Toda a nossa equipe foi preservada. É lógico que nós tivemos, sim, casos de suspeito, tivemos até casos de contágio, mas essa situação não houve a propagação desse caso, tudo foi respondido muito rápido. Então, quando a nossa equipe foi conscientizada, quando tinha os menores sintomas, eles passavam por entrevistas para que eles sequer viessem para o site. Então, nós mapeamos isso e conseguimos isolar sempre com muita rapidez para que não houvesse um contágio generalizado e até perder uma equipe de turno inteirinha, não ter quem operasse os sites. Reprogramação do plano de manutenção sem impactos aos ativos. Então, mesmo nós tivemos todos os fornecedores, os fabricantes que fazem as manutenções especialistas, foram todos aí afastados, e agora tudo reprogramado e nós vamos cumprir o plano que nós tínhamos de manutenção, mesmo com o Covid, tudo isso está sendo já reorganizado.
Indicadores de confiabilidade estáveis, nós não tivemos nenhum impacto que tivesse uma sensibilidade de ter ativos quebrando mais, com mais falhas. Tudo isso, ao longo da pandemia, nós monitorando os indicadores mês a mês, não percebendo qualquer impacto relevante. Tivemos ganhos de performance ainda em home office, várias questões aí que nós, projetos que estavam com uma certa lentidão ou na fila de espera, nós soubemos aproveitar esse distanciamento para nos organizarmos, e a retomada segura do time com um novo mindset. Então, esse foi alguns dos resultados aqui que eu destaquei aqui e trouxe aqui para compartilhar com vocês. Bom, agradeço aí a oportunidade aí, estou aberto aí, Tico, se tiver algum comentário. Fabiano, excelente. Por favor, descompartilhe aí sua tela. Uma abordagem, né, pessoal? Muitos de vocês acompanham sistematicamente esses encontros, é uma abordagem muito complementar, diferente daquilo que a gente vem vendo, que é bom que a gente olhe a todos os lados, né? Nós temos muitas perguntas aí, então antes de eu começar algumas perguntas, eu vou abrir para vocês. Tiveram algumas perguntas aqui que eu sugeri fazer diretamente ao Fabiano. Nós temos bastante pessoas, o Marcelo Ferraz, aqui, o CEO da Babcock, vem ver se o Fabiano fez uma apresentação em cima da risca, lá ele. Está no mudo, Marcelo. Tá lá, você está no mudo, Marcelo. Vim conferir aqui se o Fabiano estava tendo uma boa performance aí. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Responsabilidade alta. Aqui nós temos... O Fabiano é fera. Diversos especialistas aqui. Por favor, fiquem à vontade. Rosana, você tinha uma pergunta para fazer, Renato? Primeiras damas. Não, pode ir, Renato. O Tico está me provocando. Ah, é? Boa noite a todos. Na verdade, eu tenho algumas curiosidades aqui, né, para tirar com o Fabiano. Mas é coisa rápida. A corretiva para vocês, aqui a gente tem um problema na transmissão de conceito de corretiva ainda. A corretiva está diretamente relacionada a uma falha, né? Ou vocês consideram fora plano também como corretiva? Não, programada. Não, a corretiva é quando gera uma falha no ativo, né? Então, quando tem um defeito, nós consideramos preventiva por estado. Isso foi um dos alinhamentos que a gente fez no início como eu falei, com a engenharia da manutenção. Nós alinhamos os conceitos, né? O mercado ele mistura muito a questão de preventivo por tempo, preventivo por estado, e a corretiva e preditiva. Então, a corretiva para nós é somente quando gera falha, ou seja, o ativo ele perde a funcionalidade principal. E os 5,5% que você disse é de tempo ou de quantidade? Você fala 5% das manutenções corretivas é quantidade ou é tempo total de manutenção? É quantidade. Quantidade de corretivas, né, em relação aí ao número de ativos. E assim, a saideira, qual que você considera que foi o maior erro e o maior acerto desse processo flash aí de certificação, que eu já parabenizo vocês aí pelo... Obrigado. Renato, Fabiano, você achou que você ia ter só pergunta fácil do Renato? Não, ele tá certo. É ali que você tem que estar cavucando aí as informações que a gente não mostra sempre, né? Bom, eu acho assim, o nosso maior erro foi no sentido da gente demorar para poder contratar esse especialista. Nós ficamos sofrendo ali com o cliente ali em torno ali de uns 30, 60 dias, o cliente nos pressionando.
e nós não conseguimos sair do lugar, né? Então, eu acho assim, eu posso chamar de um erro, porque a gente sofreu bastante a pressão e nós não tínhamos expertise naquele momento, né? Então, diante da falta do conhecimento, eu lembro que o cliente me falou: você conhece 55.001? Eu falei: não, cara, mas me dá 30 dias que eu vou estudar esse negócio e volto já te explicando, dando aula, né? Então, foi um momento difícil. E o maior acerto foi o ter aplicado prototipagem. Essa prototipagem tirou uma carga absurda, porque ficava aquela pressão: eu quero em 1 ano, e eu falava: não, me dá 1 ano e meio. Cara, baseado em quê? Eu não tinha métrica para defender a minha argumentação. Então, quando a gente prototipou, fez as medições de performance, quanto que um planejador conseguia cadastrar um ativo, né, ou desenvolver os roteiros. Quando a gente prototipou, a gente vivenciou todo o fluxo, todo o processo. É lógico que o cliente também foi muito parceiro, andou muito junto com a gente ali, aprovando ali no dia a dia. Ele não foi só verificar no final, ele vivenciou com a gente, né, o processo nesses 90 dias. Então, depois que ele viu que nós tínhamos competência e já tínhamos resultado, aí ele descansou e foi cuidar de outras demandas. Então, eu acho que isso foi bem bacana. Eu quero ressaltar. Considerei uma saída inteligentíssima essa do piloto. Foi muito boa sacada. Foi um insight no brainstorm entre os profissionais de ponta que eu tenho. No brainstorm saiu essa do protótipo. Obrigado. Eu quero ressaltar algumas coisas que o Fabiano fala, porque no mundo que a gente anda, muitos de nós reclamam, e com razão, dos fornecedores, né? Que tem que empurrar, e o fornecedor cria uma barreira em vez da solução. A abordagem que o Fabiano está dando, e é por isso que eu falei para vocês convidarem os fornecedores de vocês, é uma abordagem do contrário, do ele gerar a solução para o cliente, né? Mediante uma necessidade ou até uma expectativa do cliente, e aí agregar cada vez mais valor. Eu acho que gostaria que essa percepção nossa fosse aguçada, e uma vez tendo fornecedores aqui, eu acho que esse é o caminho para você conseguir evoluir dentro dos clientes. Próxima. Rangel, você escreveu aqui. Sim, tô aqui. Então, Fabiano, parabéns aí, muito legal, uma visão super interessante. Eu comecei a rabiscar aqui e tentando entender um processo como um data center. Eu tenho algumas curiosidades. Por exemplo, lá vocês são responsáveis só pelo hardware, ou hardware e software, primeiro? Nós somos responsáveis por toda a facility, infraestrutura. Então, toda a parte de energia, refrigeração, manutenção civil, elétrica, hidráulica, automação, nós fazemos tudo menos a parte de TI. Então, nós paramos no RAC. TI não. Não, nós paramos no RAC, o Banco do Brasil, ele tem a própria empresa dele que faz a parte de TI. Então, nós paramos no RAC, o fornecimento de energia dual, né, para todos os ETIs, a refrigeração é nossa. Hoje, o cabeamento óptico de cobre ou fibra ótica já foi nosso escopo, hoje também é feito pela empresa do banco, mas toda a parte de gestão, operação dos ativos, da infraestrutura geral é nossa. Ok. Inclui aí esse banco de baterias, fornecimento de energia constante. Tá, muito interessante. Muito interessante. Quando você fala 7 níveis, importante, isso foi uma das razões para você, e é uma das razões para a gente ter um controle mais efetivo, isso a gente sempre coloca muito claro. Depois que vocês fizeram toda a parte de cadastramento, você tem do primeiro aos 7 níveis, mais ou menos quantos 1000 pontos que deram aí para vocês de controle? É um pouco mais de 5.000 ativos, se multiplicar por 35.000 pontos. 35.000.
Interessante. E você disse que você conseguiu isso, para fazer isso, você deixou um planejador, coitado? Mas tá bom. Não, na verdade, nós são 2 planejadores e tínhamos um inventariante. Então, um planejador especialista em elétrica, um especialista em mecânica. Nós deixamos a parte civil só depois, nós não fizemos a civil no primeiro momento. E tínhamos um inventariante que trabalhava muito na parte de spare parts. Lembra que a parte de supply chain? Sim. Eu precisava muito de alguma pessoa trabalhando em componentes. Então, ele ficou muito trabalhando nessa parte de levantamento de spare parts, mapeando, inclusive, a nossa lista de suprimentos para que nós temos SLAs de disponibilidade. Então, o lead time entre uma eventual falha e a manutenção, tem ativos ali que eu tenho 10 dias, tem 5 dias, então tem itens importados. Então, nós temos também que nós desenvolvemos um algoritmo onde a gente define o objetivo é estoque zero, ter o mínimo estoque possível, mas aí as peças que são estratégicas e que são consumíveis. Então, teve é que aqui o tempo é bem curto, não dá para detalhar tanto, mas gastamos muita energia nessa parte do 7º nível. Perfeito. E, por último aí, só para fechar, esses resultados que vocês apuraram dentro de que tipo de sistema? É SAP? É um outro sistema que está dentro da estrutura de vocês? Ou é o cliente? Ou é o Banco do Brasil? Como é que são apurados esses indicadores? Eles são auditáveis? Sim, nós temos hoje nós temos um software chamado ManoSys, o CMMS que nós utilizamos. Mas a época da primeira certificação era o Prisma. O Prisma, eu não conheço. O software espanhol. E o banco decidiu por trocar esse sistema no final agora de 2019, começo de 2020, porque o Prisma, embora seja muito bom, ele é um software robusto, estava todo customizado para a apresentação de ativos, mas ele estava muito desatualizado em relação à transformação digital, questão de IoT, machine learning, e foi consultado, e eles, os dashboards, então toda essa questão não suportaria a expectativa que o banco tem nessa parte de transformação digital. Então, foi uma decisão estratégica, a gente mapeou vários CMMS no mercado, e o ManoSys foi o vencedor. A gente está finalizando a migração, na verdade já está operando, tudo o sistema mobile, inclusive, e estamos terminando a transição do histórico. Legal. Muito bom, parabéns, viu? Muito bom. Obrigado. Bom trabalho, muito bom trabalho. Eu posso fazer uma pergunta aí, Fabiano? Se for aquela combinada fácil, pode. Não, não é, veio agora na minha cabeça aqui. A gente teve diversas oportunidades aí de se encontrar e falar muito sobre essa operação, né? Não só sobre a certificação, mas sobre a operação do Banco do Brasil, a gente fala quase que diariamente. Mas um ponto que nunca me ocorreu é o seguinte: a ISO 55000 ela foi concebida sem considerar um cenário de pandemia, como nós estamos passando agora, que é um cenário sem precedentes, né? Ninguém imaginava que teria uma situação dessa assolando aí a humanidade toda. Eu queria saber o seguinte: hoje, fazendo um balanço, estamos já aí saindo aí da Covid, da pandemia, o fato de ter sido certificado data center teve algum ganho inesperado aí para enfrentar uma situação de crise como essa da pandemia? Sim, eu compartilhei aqui um slide mais adiante, mais anteriormente, no sentido de credibilidade, né? Nós tínhamos muita segurança do que fazemos, a equipe muito bem organizada, e o que nós tivemos que lidar, que foi novo, além do cenário que foi desenvolvido, nós trabalhamos com muitos problemas emocionais.
Então, por exemplo, durante a crise, né, o ser humano ele manifesta o que ele é diante de uma pressão, né? E a gente percebeu alguns engenheiros se desestabilizando, pessoas se negando a trabalhar, técnicos, então gente de todos os níveis se desequilibrando emocionalmente. Então isso só foi possível a gente mapear isso e tomar as ações devidas para que o negócio não fosse impactado devido a uma série de indicadores que nós construímos a partir da gestão de ativos. Então, nós temos 140 indicadores de todas as 9 áreas, inclusive pessoas, que todos os meses nós avaliamos. Então, começa a avaliar, por exemplo, ali um absenteísmo maior de um determinado profissional. A gente começa a avaliar e verificar por que está tendo, e a gente mergulha um pouco Os indicadores nos sinalizaram ou que estava tudo muito bem, ou que tinha algum desvio que até então nós não tínhamos no nosso dia a dia. Essa cultura de ter um indicador em todas as áreas, tudo isso veio com o sistema de gestão de ativos. Tem duas, só acrescentando, tem nas 39 disciplinas do Global Forum, que para gestão de ativos, tem toda essa parte de gestão de risco que o Fabiano falou, que a metodologia que ele usou, conforme 31.000, garante analisar cenários, não necessariamente cenário de Covid, mas cenários de risco e fazer planos de mitigação. E tem aqueles planos de contingência. E tem aqueles planos de resiliência também, né? Que são planos para que você, mediante a uma crise qualquer que seja, por exemplo, a Covid, você restabeleça uma condição igual ou melhor do que você estava antes. Então, é claro, né, vão sendo refinamentos ao longo do tempo. Uma empresa que tem essas coisas e passa por ciclo de refinamentos tem uma demonstração melhor de empresas que não têm essa demonstração, né? Isso é um diferencial. O Tico, Fabiano, uma coisa importante também, eu não sei a que nível que vocês... Bom, vocês já têm uma estrutura toda montada, e você trabalhou com a parte de RCM e confiabilidade, né? Se isso está bem montado, ele já, dentro dos moldes da gestão de ativo, dentro da organização estrutural, ele permite a você montar estruturas para a revisão do todo o processo quando você muda cenário. Sim. Isso é um dos fatores fundamentais da gestão de ativos. E aí é a linkagem entre confiabilidade e o processo do ativo e a gestão de ativo como um todo em todas as suas 39 itens aí. Então, se você faz esse processo adequado e monta desde do início do processo do planejamento estratégico da empresa, no caso do Banco do Brasil, no caso ou da própria sua empresa, tem que estar linkado os dois, né? Mudando o cenário, é possível você mudar toda uma estruturação de manutenção, de inspeção, de peças sobressalentes, de o que pode quebrar, do que pode entrar em corretivo ou não, e vendo com a análise de risco até que nível você vai no risco e se é possível isso apresentar para o seu cliente, se é possível e se ele pode passar por isso. Então, esse é o grande esquema desse processo todo que você montou, né? Ele te dá essa possibilidade dessa análise do risco quando você mexe em algum ponto dentro desse processo todo. É muito legal isso aí. Inclusive, nós automatizamos a nossa gestão de riscos, né? Como eu falei, hoje nós temos um sistema muito robusto, onde nós estamos agora numa fase que nós queremos migrar esses 5 anos de dados já de comitê de risco para o machine learning, onde você faz uma avaliação, por exemplo, vou fazer uma manutenção preventiva de uma subestação. Você avalia o risco, você classifica o risco, as aprovações de executar está tudo dentro do sistema. Então, por exemplo, quem são os aprovadores que aquela atividade para acontecer, quem são as pessoas, os stakeholders que têm que ser informados.
Então, tudo isso automatizado, chega no celular ou no desktop da pessoa, para que ele possa avaliar o risco dele, né? E até mesmo faz uma comparação de, por exemplo, você faz uma avaliação de um cenário, de uma atividade, você avalia ali que o risco é médio, né? Numa matriz 5x5 de uma avaliação de risco, o risco é médio, mas historicamente você um dia já avaliou risco alto. Então o sistema te fala, olha, você está avaliando médio hoje, mas já foi alto. Realmente é isso? Então te traz um histórico. Nós trabalhamos muito, embora a gente valorize muitas pessoas, mas a nossa gestão é baseada em processos. Tudo é baseado em processos, independente das pessoas. Porque as pessoas a gente sabe que vai falhar, a memória esquece, eventualmente eu não posso suportar uma operação tão complexa em uma pessoa A, B ou C. Né? Então, tudo nosso é processo e, assim, a gente diz que as pessoas, elas entregam a qualidade, né? O tempero do negócio, mas independente se o Fabiano está ou não, a funcionalidade tem que continuar acontecendo. Isso aí. Fabiano, aproveitando esse gancho aí, como é que você colocou na cabeça das pessoas? É claro que cada negócio tem uma facilidade e uma dificuldade, né? Eu imagino que por trabalhar dentro do cliente, né, e por se espelhar numa liderança igual à sua, talvez seja um caminho, mas você deve ter uma diversidade de características de pessoas muito grande, né, ao longo desse tempo todo. Então, pegando a sua experiência aí, como é que você e sua equipe trabalham para que as pessoas consigam esse alinhamento, esse senso de propriedade? E quais são as dificuldades que você já teve ou tem, e como que você as venceu dentro desse contexto? Para gerar uma cultura, né, a cultura de gestão de ativos, mudar uma cultura não é fácil, né? E eu tenho aprendido ao longo da minha carreira que ela começa com o envolvimento. Mas como é que eu envolvo? Treinando. Então, quando eu trago a minha equipe, eu trago primeiramente o primeiro nível, os líderes, treino essa equipe, faço eles se sentirem parte, se sentirem dono do processo, e a partir dessa equipe ela vai replicando. Então, como é que você muda uma cultura, ou você cria uma cultura? Tem aquela máxima que diz assim, né? Palavras convencem, exemplos arrastam, né? Então, quer dizer, você precisa gerar bons exemplos para o seu time. E o que é a cultura? A cultura nada mais é do que a repetição de bons exemplos. Então, se eu faço a minha liderança, e isso a gente vai cascateando, né? Repetir o tempo todo bons exemplos, quando você vê a cultura já foi transformada. Então, você precisa realmente trabalhar com essa conscientização, o envolvimento, o engajamento da sua liderança, e ele depois, por sua vez, o segundo, o terceiro, até chegar no nível operacional, em que todos entendam qual é o seu papel. Então, percebo que... Por que a gente criou um planejamento estratégico? Porque se você não der um sentido de propósito, se tiver uma visão, uma missão, as pessoas não souberem para onde eles estão indo, por que nós estamos criando aquilo, as pessoas não engajam. As pessoas não vão engajar se elas não souberem por que elas estão fazendo aquilo. Principalmente no nível de profissionais que a gente lida, que são profissionais de alta qualidade. Liderar líderes é diferente de você liderar uma pessoa operacional. Tem muita pessoa operacional, você manda ele e não pensa e vai e faz. Não é esse tipo de profissional que a gente quer ter no nosso time, a gente quer gente que colabore. Então, para isso, você tem que dar sentido de propósito. Para dar propósito, você tem que compartilhar a visão, você tem que definir a missão que vai ser atingida. Então, a gente trabalha muito nisso, para que a cultura fosse implementada. E hoje, assim, é muito... do mesmo nível que eu estou falando aqui com vocês, eu tenho, talvez, aí outros 10, 12 profissionais que falariam no mesmo nível. Muito bom, muito boa a visão e a colocação. Acho que não é à toa que se consegue esses resultados, né?
Não é só com esforço de processo, né? O comprometimento que faz aqueles números, é o tempero, né? Mais alguma pergunta nesse sentido, pessoal? Tem uma pergunta do Rogério aqui. Oh, desculpa. Deixa eu fazer a pergunta do Rogério aqui, que ele já deixou há bastante tempo. Só Peraí. Aqui. Fabiano, tem duas perguntas, na verdade, em uma. Com relação ao seu mercado de atuação, Rogério Santos está perguntando, a certificação está fazendo diferença? Essa é a primeira pergunta. Seus custos foram otimizados? Sim, os meus custos foram otimizados, o custo do cliente também foi otimizado, então é tudo muito transparente. Hoje o contrato que eu tenho é um contrato open book, então os custos são todos ali evidentes para o meu cliente. E no mercado, nós estamos sendo convidados aí para uma série de reuniões, palestras, workshops, o tempo todo para compartilhar o case. Então, sim, existem uma série de oportunidades que estão surgindo, não no ritmo que a gente esperava que fosse, confesso que eu esperava que fosse num ritmo muito maior, mas eu acho que a pandemia acabou freando um pouco isso, mas está realmente crescendo bastante o interesse pelo sistema de gestão de ativos. Maravilha. Você vai fazer a pergunta, Rosana, ou o Rangel primeiro? Não, Rosana. Deixa eu... parabéns, Fabiano, pela apresentação, pelo case. O case é inusitado, né? Porque começa a partir do fornecedor, então suscita um monte de dúvidas aqui, né? Primeiro assim, você tem um contrato com o Banco do Brasil, né? Então, qual foi a motivação real para você levar o modelo da gestão de ativos para um data center do Banco do Brasil, né? Ou seja, qual é a real motivação para um fornecedor cutucar o contratante, né? E nessa motivação, se havia alguma coisa, algo previsto no contrato, como adicional por performance ou como uma melhoria implementada, né? Se teria alguma diferenciação, né, por essa prestação de serviço. Sim. Na verdade, assim, contratualmente, o cliente era obrigatório a certificação 9001. Mas, junto com a 9001, o cliente tinha colocado que ele tinha expectativas de que, ao longo do contrato, nós tivemos aderência à norma 55.000, a 45.000, na época era a OSAS 18.000, 50.000 de eficiência energética, a certificação uptime, de institutos de topologias redundantes. Então, assim, havia no contrato expectativas e era por aderência, nós não tínhamos nenhuma obrigatoriedade direta por fazer. Porém, nós vimos como uma oportunidade também. Nós vimos como uma oportunidade porque nós, como uma empresa de manutenção, aplicar num grande cliente, um cliente que ele nos desafia o tempo todo, ele quer ser benchmarking no mercado, né? Então, no mundo, o data center é considerado uma indústria tanto quanto qualquer outra. No Brasil, ainda tinha um pouco de cultura de prédios, como tratar como um prédio corporativo. Mas, na verdade, não. O data center ele tem toda uma estrutura compatível com uma indústria. Tanto que a área que nós chamamos de produção é onde estão os racks, o ambiente de produção do banco. Então, nós, com o apoio da nossa diretoria, a gente se empenhou para trazer esse resultado o quanto antes. E eu tive a felicidade de ter um bom time, de ter tomado as decisões certas ali, e conseguimos aí atingir em tão pouco tempo, né? É interessante, assim, eu só soube que era pouco tempo depois que eu comecei a conviver com as grandes empresas que estavam buscando, né? Eu achava que era um tempo razoável.
Então, na minha ignorância, eu fui ver, poxa, tem empresa que há 4 anos, grandes indústrias, 4, 5 anos tentando. Então, sorte, graças a Deus, não me avisaram que 2 anos e meio era pouco. Por isso que é diferente mesmo o case, né? Mas parabéns, obrigado. É que a velocidade, né, 2 anos e meio, a velocidade, né, que são de 2 a 4, 5 anos, ela depende muito do engajamento e de como já vem a organização, a cultura organizacional, né? Então, pela sua fala, independentemente da gestão de ativos, que foi um meio, você já trabalha esses ingredientes de comportamento, de foco, de motivação, de propósito ao longo do tempo. O que faz, quando vem algo desse jeito, o que faz você dar uma liga maior, né? E aí o processo acontece, né? Então não é que você parte do zero, você já tem um V0. Não. Já tem um bom V0. Esse site aqui do banco nós já operamos há 38 anos. Então, a gente já tinha muita expertise em missão crítica, mas não... é diferente, né? Quando você é auditado por organismos externos, é diferente quando você fala, olha, eu sei fazer bem o meu trabalho, é diferente quando alguém de fora fala, não, vocês fazem bem o seu trabalho. Então, é muito mais gratificante passar com a auditoria do que você mesmo reconhecer ali alguma virtude na sua equipe. Perfeito. Rogério? Não, é só uma dúvida aqui. Na verdade, o certificado é da Babcock ou é do Banco do Brasil? É da Babcock. O Banco do Brasil agora também tem o seu próprio certificado. Depois que nós certificamos, eles viram o quão produtivo, né, e quão interessante era. Então, a engenharia do banco, a área de gerenciamento de engenharia do banco também se certificou na sequência. Então, nós temos o nosso certificado e eles têm o certificado deles também. Tá bom. É isso aí. Eu não sei se o Marcelo ainda está aí, porque o Luiz Felipe está puxando a calça dele lá do lado. Mas deixa eu fazer uma pergunta complicada para você, Fabiano, só para dar mais tempero para isso. Qual que é o desafio de pegar um contrato que tem tudo isso que vocês têm, com alta performance, e fazer isso dentro da própria Babcock? Ou seja, levar essas boas práticas, disseminar internamente para que outros contratos, não a certificação, mas tenha esses modelos de excelência que você estabeleceu aí. Quanto isso é desafiador e se existe um plano para isso? O desafio inicial parte primeiro da premissa o quanto o cliente quer, né? Então, se o cliente não comprar essa ideia, se ele não estiver patrocinando isso, a certeza de fracasso é grande. Por quê? Eu atuo hoje como se fosse um gerente de contas do Banco do Brasil. Então, além eu tenho 11 operações do país todo. E dessas 11 operações, eu tenho sites tão relevantes quanto que a gerência local do banco fala, Fabiano, não quero aqui. Então, lá eu trabalho uma manutenção clássica que traz seus resultados, eles estão satisfeitos com aquele resultado. Então, dentro do próprio banco, tem divisões que preferem manter um modelo clássico. Agora, se você tem um patrocínio, né, e se você, a partir desse patrocínio, você tem liberdade de trabalhar, escolhendo as pessoas adequadas, você tendo ferramentas como um bom CMMS, né, você tendo essa disponibilidade para desenvolver, é possível implantar em qualquer lugar, né? Então, você conhecendo ali essa estrutura, nós temos também uma equipe só de processos. Não é só a engenharia de manutenção, não é só a equipe técnica de
de manutenção para mexer. Então, eu tenho uma equipe de processo, eu tenho uma coordenadora, eu tenho analistas sêniores que conhecem a parte de normas, né? Porque eu digo que mais difícil do que certificar é manter. E a manutenção do dia a dia, de você manter tudo isso, você precisa de pessoas auditando. Então, hoje nós temos a cultura da auditoria. Então, aquele frio na barriga de ser auditado, a minha equipe praticamente não tem mais. Eles já são meio sem vergonha para auditor. Por quê? Porque eles são auditados o tempo todo. Nós temos os nossos, hoje são 56 processos, diversos subprocessos. Cada líder de área sabe quais os processos que ele tem que responder, e eles são auditados periodicamente dos processos deles. E qualquer desvio de indicador já vem uma auditoria excepcional, extraordinária, para que nós não, em nenhum momento, nós sejamos surpreendidos. Então, a sua gestão é quase que delegada. Para um gerente, é bastante confortável ter um sistema de gestão funcionando com uma equipe auditando o dia a dia. Realmente não depende, depois que tem as diretrizes muito claras, os processos desenhados, todo mundo sabendo por qual vai responder, o sistema ele vai rodando sozinho. Então, a gente atua dentro das análises críticas que qualquer ISO tem, a gente atua só nos desvios. No início da minha carreira, eu passei por 2 ISO 9001, em que eu participei da auditoria e não entendia nada de ISO. Eu fui treinado uma semana antes para responder a auditoria. E aí eu falei, cara, eu não quero trabalhar, eu quero os benefícios que uma ISO propõe para a minha gestão. Então, quando eu levei a sério, eu falei, quero que não seja só um selo, mas que seja real. No primeiro momento parecia burocrático demais, mas depois que você vivencia e muda essa cultura, é muito enriquecedor. Te dá tempo, como gestor, trabalhar em questões mais estratégicas e menos operacionais. Essa é uma fala de ouro, né? Depois que você persiste e muda a cultura, te dá tempo de você trabalhar em questões mais estratégicas. Porque a gente, dentro de qualquer processo, né, tem muitas falhas e não conformidades sistêmicas, que toma aí, eu faço sempre essa pesquisa, que toma de 30%, 70%, 80% do tempo do dia a dia das pessoas, dependendo do nível de liderança que ela é, né? Altos níveis de liderança chega a cerca de 30%. Líderes operacionais chega a cerca de 80%, 90%, quando não é 100%. Então, você imagina quando você reduz uma parcela significativa dessas falhas e não conformidades repetitivas, o quanto de tempo te sobra para fazer um monte de coisa. É muito, muito importante. Pessoal, tem algumas pessoas, depois de meia hora, uma ou outra pessoa falando tchau aqui, eu esqueci de lembrar que vocês fiquem à vontade, né? A gente vai também estar caminhando para o final. Alguém tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer para o Fabiano aqui? Ô Tico, Eduardo Lima do ABS, gostaria de fazer uma perguntinha aí. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem aí, boa noite a todos. Bom, o ABS é uma certificadora, nós fizemos inclusive a certificação do Banco do Brasil, né? Como o Fabiano falou, é um escopo ligado à parte de infraestrutura, aí, bem diferente do escopo aí que o Fabiano demonstrou, que é do data center. E tivemos aí experiências aí de ter outras empresas certificadas, como o case da ESTET, que até é muito parecido assim, com o teu, Fabiano, porque eles foram pioneiros no setor de geração de energia, buscar a certificação e obter também o reconhecimento. A minha pergunta é assim, a gente está vendo dos nossos clientes, não só aqui do Brasil, mas clientes a nível global, o próximo passo relativo a sistemas de gestão. E o próximo passo é a integração do sistema de gestão de ativos com outras normas, como a ISO 14000 de meio ambiente, ISO 9001 e outros sistemas de gestão. Quanto maturo está o teu sistema nessa integração? Ele já está 100% integrado? Como é que
está sendo o plano aí de integração, se não está integrado ainda? Muito boa pergunta. Nós temos já um SGI que dá 9.001 com a 45.000, mas ele já está todo desenhado com todos os processos da 55.000 também. O nosso SGI não foi certificado ainda com a 55.000 junto. Esse ano tinha um descasamento, né, de vencimento das certificações, então nós estamos esperando, nós achamos que foi o mais vantajoso, esperando concluir esse primeiro ciclo de 3 anos, que é a manutenção agora no mês que vem, e no ano que vem nós vamos fazer já o SGI com a 55 junto. Tá? Então esse é o nosso planejamento, mas já está tudo no dia a dia acontecendo como se fosse um SGI com a 55.000. Para o nosso tipo de negócio, ela é a base, né? A 9.000 nos deu a cultura, né, de certificação, de processo, a 45.000 de saúde e segurança, trabalhando junto, e agora a 55 é a base de todo o nosso negócio. Né? Então, nós não optamos por fazer junto, até porque também nós tínhamos certificadoras diferentes. Então, aqui para certificar 9.000 era uma, aqui certificar 55 era outra, e nós estamos fazendo essa transição para ser tudo uma certificadora só. Esse é um case interessante para apresentação futura, e até eu acredito que muito da 55.001, da experiência de implementação e certificação, vai ser levada para outras normas, como a ISO 9000. Acho que vai ter essa troca de figurinha aí também de melhoria de procedimentos e de mapeamento de processos, esse tipo de coisa, principalmente com a qualidade. Bom, obrigado aí, parabéns, Fabiano, excelente, muito obrigado aí por compartilhar a experiência. Obrigado, Eduardo. Mário, você tem uma pergunta? Porque quando você abre a câmera assim é porque vem uma pergunta. Obrigado, Tico, obrigado a Rosana por lembrar. É que a minha pergunta, ela foi praticamente respondida pela pergunta da Rosana. Nossa abordagem, acredito eu, ela vai, além de toda essa sistemática, né, ela encaminha ao processo de tomada de decisão. Essa é a área do conhecimento que mais me interessa, né? Aqui existe uma figura chamada campo organizacional, né? O que é o campo organizacional? As normas vão brigar para serem instaladas, né? E por aí, roubado por aí, essas brigas que há, né? Mas o que me chamou a atenção você faz a facilities. Eu iria perguntar, nem sei se você pode responder, a parte de TI também é terceirizada ou não? Se não puder responder, não tem problema, fique à vontade. O banco tem uma empresa chamada BPTS, é do Banco do Brasil, e são eles que fazem toda a parte de TI. Então, é do Banco do Brasil. É uma empresa do Banco do Brasil mesmo. Então, sabe por quê, Fabiano? Assim, existe uma teoria que eu perguntei para o professor Alain, até me arrependi de perguntar, que não era aquele momento, e o Tico falou, Mário, fique calmo, que daqui a 2 semanas virar o especialista e tal. Existe uma teoria que é o make or buy, é fazer ou comprar, né? Atividades de risco, atividades core da empresa, eu não vou terceirizar nunca, né? Eu vou ficar na mão do terceirizado e compromete a minha existência. Sim. Não é temerário ao Banco do Brasil terceirizar essa parte de facilities que está totalmente ligada à sua atividade principal do banco? É uma provocação, evidente que é provocação, Fabiano. E se acontecer alguma coisa nesse sentido, como que o Banco do Brasil iria se precaver, né? Essa que é a minha preocupação, lembrando que a tomada de decisão não é só dinheiro, é o risco envolvido, né? Se você pudesse, assim, colocar a sua visão, eu agradeceria. Obrigado. Excelente pergunta. Eu te diria assim,
Nós, como empresa, né, nós, na verdade, somos a empresa Combraça Engenharia, de mercado de quase 60 anos. Nós temos o Banco do Brasil como o nosso cliente mais longevo no mundo. Nós vamos fazer o ano que vem 50 anos ininterruptos trabalhando para o Banco do Brasil, em vários ambientes do banco. Então, nós somos um fornecedor de alta confiança. Nos últimos 7 anos, nós fomos Babcock, né? Foi adquirido pela Babcock. E o banco, com receio, como nós passamos pelas leis de licitação, né? Até então era 8666, e agora 13.303, a lei de estatais, que nos regula aí nas licitações. Com esse receio justamente de perder um fornecedor como nós, né, e de ser realmente altamente estratégico o escopo que nós atuamos, o banco vem tomando uma série de ações. Então, ele se estruturou, ele tem um grupo de engenharia muito forte, que nos fiscaliza e acompanha no dia a dia, e os padrões, as certificações, visa justamente colocar uma cultura e dar uma certa transparência para o processo, independente, por exemplo, no entendimento deles é o seguinte: se amanhã a Babcock perde uma licitação, como nós temos todos os processos desenhados, todos os processos mapeados, equipe treinada, eles entendem que a transição ela é relativamente controlada. Os riscos existem o tempo todo, né? Mas esse risco ele é muito menor. O Banco do Brasil, até pela estrutura de carreiras deles, eles não têm essa aptidão para fazer facilities. Eles não, na estrutura de cargos deles, eles não se veem operando diretamente, né, as instalações. Então, como eu disse, culturalmente, o negócio data center, ele começou lá na década de 70 como CPDs, né, os centros de proximidade, que era uma salinha com um servidor, com um rackzinho, um computador. Então, ela começou de uma maneira bem doméstica, né, e veio se avolumando. E nós fazíamos a manutenção predial. Então, quem fazia a manutenção predial daquela salinha, então nós fomos crescendo junto com o banco. Então, a maturidade que nós temos hoje, nós devemos também muito ao banco por crescer juntos. Então, existe uma empatia muito grande, uma relação muito próxima de confiança. Inclusive, nós participamos até das estratégias, discussões estratégicas do banco de negócio. Nós temos profissionais que discutem, nós discutimos junto no mesmo nível. Então, realmente não é usual, eu reconheço, eu também já atuei em vários outros órgãos do governo, e não necessariamente tem essa proximidade, essa credibilidade. É uma conquista, né, chegar nesse nível, mas o banco tem sim as suas estratégias de controle, para que um fornecedor desse não coloque em risco o negócio dele. Fora questões de dualidade, né? Então, você tem redundâncias nas instalações, você tem redundâncias, tem site contingência, se parar um site, você tem site espelho em outro lugar, tem site de disaster recovery. Então, para parar um banco, você precisa de uma série de fatores simultâneos. Então, que nem aquele modelo do queijo suíço, não sei se você conhece, né? Então, para gerar uma disponibilidade de alto impacto, você precisa ter uma sequência de falhas, uma cadeia de falhas. Uma única falha não derruba um sistema desse. Então, você precisa aí uma cadeia de 4, 5 falhas cascateadas para derrubar um site desse. Tenho 2 perguntas aqui. Ô, Fabiano, você fica à vontade para falar assim, ó, tá bom, chega, tá? Porque o pessoal não para, né? Não, eu vou fazer mais 2 perguntas, então, que estão aqui encadeadas. Tá certo. E a gente encerra. Então, pode ser breve nessas respostas. Então, aqui uma pergunta do Tardioli, Márcio Tardioli. É possível um fornecedor se tornar um prestador de serviços para implantação de gestão de ativos na operação também? Sim. Você é só estruturar um modelo contratual de consultoria no primeiro momento, né, de consultoria
entender, fazer um gap analysis, como eu fiz, né? No primeiro momento, entender qual é a sua situação, para você partir de um ponto inicial, né? Então, eu sugiro, inicialmente, sempre fazer um gap analysis, avaliar o contexto e depois construir os artefatos, construir as ferramentas, os recursos necessários, dimensionar isso. Eu recorri a isso no início da nossa jornada e foi vital para a gente ter sucesso. E, por exemplo, hoje, só para enriquecer a pergunta, para deixar mais tangível a pergunta do Tardioli, se você fechasse um contrato pela Babcock em outra operação que não fosse Banco do Brasil, você poderia falar assim, deixa comigo, minha operação vai ser ISO 55000, independente de certificado ou não, né? Ou seja, você já está prestando esse serviço de, entre aspas, consultoria, Sim. mas através do dia a dia da operação, né? São vários vieses, né? Tem o viés de engenharia, tem o viés processual, esse conhecimento, a formação do time, é um escopo bastante amplo, não é simples, não. Mas sempre começa aí com uma consultoria de gap analysis. O Tardioli me lembrou agora aqui, teve uma vez, o Marcelo era diretor de operações da Cushman, e quando o Santander foi lá para aquele prédio administrativo ali na Marginal Pinheiros com a Juscelino, né, onde era das Lu, hoje tem lá o JK, né? O Santander queria que o processo de gestão dos facilities lá já nascesse, que eles estavam administrando os prédios, já nascesse certificado na gestão ambiental. Aí ele contratou a minha empresa para a gente ser Cushman na época e, junto com a Cushman, trabalhar todo o processo de gestão para nascer certificado. Ou seja, também tem esse modelo. Você me lembrou agora isso. Então, prestamos serviços com o nome Cushman na época. O Wilson, do Carrefour, está pedindo para perguntar para você, Fabiano, se com a economia que a gestão de ativos trouxe se com a economia que a gestão de ativos sobre os facilities trouxe ao Banco do Brasil, continua sendo compensado para uma despesa que deve ser de milhões por mês para manter um data center. Houve algum estudo de comparação, mesmo sabendo que existe um risco de parada que você comentou na apresentação? Wilson, se eu não fiz a pergunta direito, se você quiser falar melhor, fique à vontade. Não, é isso mesmo. Assim, hoje o mundo fala de nuvem, né, de cloud, onde a cloud ela é responsável pelos facilities para a empresa, né? Se ele migrar o data center que é próprio dele, que tem um gasto de milhões ali por mês, né? Mesmo com a economia que você tenha conseguido para eles lá, se houve um estudo ali para migrar para lá, porque manter um data center próprio não é fácil, não é simples. E aí, essa gestão de facilities que você trouxe, economia, ainda é compensatória para o Banco do Brasil manter um data center próprio? Ótima pergunta. Bom, para quem não conhece, existe basicamente assim, 2 tipos de data center no mundo. O Enterprise, que é o data center próprio, com as empresas que utilizam como core do seu negócio. Hoje o dinheiro é o dado, né? Então o cofre do banco são os servidores, não é mais ali os núcleos de valores que ainda existem ali, mas o grande volume financeiro é rodado dentro dos servidores, dos mainframes do banco. E o segundo modelo é o Sites Colocation, né, que é onde tem aí várias divisões aí que você pode locar espaço. Tem empresas que locam espaço, colocam seus próprios servidores, tem empresas que locam espaço de servidor, né? Então, só para vocês entenderem, assim, o cloud que tanto se fala é
é nada mais que um data center, né, que suporta todos esses serviços. E pelo menos aí 7, 8 anos atrás, sempre discutiram muito, olha, os bancos vão para a cloud, na verdade falavam muito assim, os órgãos públicos vão para a cloud um dia, e as respostas sempre eram assim, olha, depende da cibersegurança, né, se vão. No caso de banco em específico, ainda existe a preocupação, além da cibersegurança, existe a preocupação que tem algumas questões legais do Banco Central, que algumas questões de lei que precisam ser mudadas para que ele possa terceirizar o serviço dele em colocation. Tá? Então, o banco hoje ele consegue alguns serviços, sim, ir para a cloud, existem estudos. Os últimos estudos que foram feitos, que eu tenho ciência, foi em 2017, 2018, e naquela época o custo não era vantajoso. E outra coisa também que no banco fica difícil migrar é porque normalmente não tem sites colocation com mainframes como o banco tem, né? Ainda não existe colocation com mainframes da IBM como o banco usa para fazer a parte de conta corrente. Então, é um caso muito específico para banco, né? Mas a grande maioria das empresas, sim, eu acredito que vão tudo para a cloud. O banco também deve ir parte dos negócios para a cloud, diminuindo aí parte das operações. Agora, o custo também a pergunta até que o Mário fez aqui, né? Ir para a cloud, aí sim é você terceirizar o core business, né? É você transferir todo o core business para uma empresa terceira. Isso é muito arriscado. Bacana, obrigado. Fabiano, eu gostaria que você desse as suas últimas recomendações aí dessa fase. Eu acho que foi extremamente gratificante. Você conseguiu trazer um equilíbrio de gestão, ao mesmo tempo técnico, ao mesmo tempo com uma visão de fornecimento, de agregação de valor. Então, eu aprendi muito, muito mesmo, e espero, e pelo visto das pessoas, 90% das pessoas estão até agora, então eu acho que foi muito gratificante. Então, Tico. Oi, Tico. Com a mão levantada aí, eu acho que é um colega da Sabesp. Quem está falando? É o Tardioli que está falando, mas quem está com a mão levantada é um outro colega. Quem pode falar, por favor? É o André, pelo que eu visualizei. Vê aí nos participantes. Opa, tô aqui. Ô Anderson, fala aí. Tudo bom, Tico? Desculpa, já estive com você aí em outras palestras, em outras semanas. Não pude falar com você, estava num lugar um pouco barulhento. Hoje está um pouquinho mais calmo aqui, está mais sossegado. Desculpa aí interromper, você estava caminhando para o fechamento. Não, tá tudo certo. Primeiro, né, parabenizar, acho que a gente ainda não tinha aberto esse canal de comunicação, parabenizar você aí, junto com o pessoal da MO, que está trazendo essa palestra, né, essa possibilidade de participação para nós da Sabesp. Para o Fabiano, também parabenizar aí a apresentação, muito, muito interessante, muito esclarecedora, e colocar para ele aí um último questionamento do ponto de vista operacional, né? Entender, e aí se eu perdi aí um pedacinho da palestra no começo, vocês me desculpem, né? Mas entender qual o nível de padronização das aquisições de equipamento, tá? Que estão dentro dos sites, né? Porque eu entendo que isso tem um impacto, né, na questão da gestão, né? Então, quer dizer, a questão dos spares, a questão da reposição, se você tem algo muito fragmentado, quanto mais fragmentado isso for, mais difícil é, né? Então, eu queria entender a importância disso e qual nível que isso tá para vocês aí, né? Pensando do ponto de vista operacional. E também qual as maiores dificuldades de estabelecer o fim de vida, né, dos ativos, né? Qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram aí, dada a diversidade que vocês tiveram, que vocês têm, né, de ativos aplicados nas plantas que vocês fazem gestão? Bacana. Obrigado, Anderson, excelente pergunta.
Na verdade, sim, esse site que nós operamos é um site que ele foi construído, entregue no final de 2010, como foi um site licitado, então ele é praticamente todo original. Então, nós temos famílias de equipamento. Então, por exemplo, os geradores são todos Caterpillars. Eu tenho 6 geradores de 2.500 kW. Então, eu trabalho com a Caterpillar. No Brakes, eu tenho hoje a PC Schneider. Então, são 8 no Brakes de 1 mega, a PC Schneider. Então, existe hoje as famílias, os fabricantes, existe uma diversidade, mas existe ainda uma homogeneidade na questão de spare parts. Tem o prédio do lado, que é um prédio mais administrativo, corporativo, que aí eu já enfrento esse problema que você está colocando, que o prédio já é um prédio de 35 anos, que aí você passa a ter N marcas dentro da sua instalação, porque a grande maioria dos equipamentos são licitados e vem aí equipamentos importados, vem de todos os tipos. Então, realmente é desafiador. No cadastramento, a gente tomou muito cuidado disso, mapeando e definindo as estratégias para atuar. Desculpa, qual é a segunda pergunta mesmo? Anderson? Opa, estou aqui. Qual foi a segunda pergunta mesmo? A segunda pergunta, as dificuldades que você encontrou, né, dada essa diversidade que eu imaginei que você tivesse aí em alguns dos seus sites aí, quais as maiores dificuldades em estabelecer o fim de vida, tá? Que eu acho que é algo que a gente também vai passar nessa transição aí que a gente está também do interesse, né, de aplicar a gestão de ativos aqui dentro do saneamento. Sim. Bom, essa é uma pergunta bacana, porque, assim, nós consultamos os fabricantes, né? Então, a grande maioria das informações com fabricantes foi fácil de encontrar, mas o mais legal que nós estamos vivenciando nessa definição, então, por exemplo, partimos do número teórico, né? O fabricante falou, 10 anos, com essas rotinas de manutenção, você vai chegar ao fim da vida útil com confiabilidade, que é o desejo nosso, né? Não adianta você chegar no fim da vida útil quebrando o tempo todo. Então, dentro das curvas lá de EDM. Mas nós, ao longo desses 3 anos, com os indicadores, por exemplo, de MTBF e MTTR, nós começamos a provocar os fabricantes. Então, por exemplo, o fabricante de gerador dizia que eu tinha que fazer as rotinas ABC trimestralmente, e a gente viu que não agregava nada. Então, a gente começou a provocar o fabricante, olha, não vai mais fazer trimestralmente, você vai fazer agora, semestralmente, e reduz o custo da visita. Então, hoje, a gente está com um nível de indicador ao ponto de desafiar o fabricante. Então, nós estamos vivenciando algumas brigas, até como gigantes, como a Caterpillar, de gerar informações que até mesmo a engenharia deles, eles muitas vezes ficam até receosos, como a gente tem abordado e tem mudado, e a confiabilidade continua a mesma. Tá? Então, a gente partiu respondendo objetivamente, partindo do teórico, mas agora a gente está nos permitindo também arriscar um pouquinho, com um certo controle, mudando as rotinas que até o fabricante até então não recomendava. É interessante, né? Porque normalmente a gente começa com as recomendações dos fabricantes, a gente vai percebendo ao longo do processo de confiabilidade do portfólio de ativos e sistema, quando a gente começa a mexer com isso, que o contexto operacional ele é um fator crítico para você definir toda a sua estratégia de manutenção. O RCN começa com contexto operacional, e por mais que o fabricante conheça do equipamento dele, ele não tem uma análise de dados de vida, que é o seu termo técnico que a gente usa, para todos os contextos operacionais, né? Então, aquele valor é um valor médio, e quando a gente recebe o equipamento e aprende com ele, que a gente tem isso, né, Fabiano e Anderson? O Anderson, algumas semanas atrás, eu não sei se você teve oportunidade, mas se não teve, o Cláudio Spanó, da Compass, ele falou sobre engenharia da confiabilidade na gestão de ativos, e ali eu acho que tem bastante coisa bacana gravada, já está disponível para ver sobre isso, bem
bem bacana, tá? Fabiano, se eu não esqueci de mais ninguém obrigado, viu, Tardioli? Se eu não esqueci de mais ninguém, vamos para suas considerações finais. Mais uma vez, obrigado. Hein? Eu que agradeço, para mim é um prazer fazer parte aqui desse grupo seleto de profissionais do mercado de gestão de ativos. Espero aí ter contribuído aí para todos vocês aí um pouquinho aí no dia a dia. Fico à disposição para quem quiser aí visitar o nosso site aqui em Brasília, quem quiser aí bater um papo também. A gente agora está até mais fácil bater papo, né, com essa questão aí do tudo digital, a gente chega mais rápido, não precisa se locomover, então fico à disposição de vocês, tanto eu quanto o meu time todo. Mais uma vez, muito obrigado. Semana que vem a pessoa responsável por implantar a confiabilidade e a gestão de riscos no metrô. Se hoje o metrô ele consegue trabalhar acima da capacidade com poucas quebras, é porque os processos estruturados ali hoje têm uma confiabilidade muito grande. Se não usasse isso, gente, vocês podem ter certeza que nós estaríamos instalado o caos em São Paulo. E o Turrini, ele se aposentou no metrô e hoje ele faz muitos trabalhos relacionados à gestão de risco com a gestão de ativos, até inovando técnicas, pegando todas as experiências e inovando técnicas. Então, o Turrini estará aqui semana que vem, porque riscos é uma parcela significativa dentro da gestão de ativos. A gente não tem costume em analisar riscos ao longo dos nossos processos. Então, hoje o Fabiano já falou, já deu uma amostra da importância disso, e o Turrini vai aprofundar tanto na visão estratégica quanto visão tática operacional disso. Ok? Muito obrigado, uma boa noite a todos, um grande abraço.